Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Aprendizado Contínuo. Aqui o nosso aprendizado é infinito. Nós estamos trazendo aqui esse conteúdo relacionado à mecânica quântica. Esse conceito, né, ele é uma continuidade do livro que eu tenho aqui na capa desse slide, Mentes Informadas, Ondas de Informações, Transferência de Consciências Arquétipas e outras infinitas possibilidades. Então, no vídeo anterior, nós falamos do que é ressonância harmônica. Ela é uma ferramenta tecnológica que o professor Hélio Couto desenvolveu depois de muitos anos, depois de décadas de pesquisa independente e que permite ao ser humano atingir um crescimento de forma acelerada e ilimitada em todas as áreas da sua vida. Para que serve, fazendo aqui um resumo rapidamente, para que serve essa ferramenta? Ela serve para expandir talentos, capacidade, eliminar crenças limitantes, expandir a consciência e fazer aí o processo de você experimentar outros níveis de realidade. Então, o professor Hélio Couto, ele é conhecido mais pela ressonância harmônica, ou seja, ele discute todo esse processo aí de fazer essas transferências de informação, seja do passado, do presente, até mesmo do futuro, através das ondas. Então, é um livro muito profundo que eu quero trabalhar cada tópico aqui de forma separada para que haja um entendimento melhor. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, assista, que lá eu estou falando só sobre como fazer ressonância harmônica. Lembrando que aqui eu estou fazendo o comentário do livro dele, não estou falando por ele, então eu estou falando por mim mesmo. Isso aqui é uma reação, é um comentário em cima do livro Mentes Informadas. Bom, e aqui nós temos o conceito de mecânica quântica. Só para vocês terem uma ideia, né? A minha área não é de mecânica quântica, a minha área é de humanas. Então, esse aqui é um assunto bastante novo, né? Mas que, como a minha ideia, né, do canal é o aprendizado contínuo, então a gente vai expandir esse conhecimento também para outras áreas. Então, mecânica quântica está ligada também à área da física, né? Que explica como a matéria se comporta na sua intimidade. Ou seja, a gente já aprendeu lá no ensino médio, lá nas aulas de química, né? Que tem a questão do átomo, né? Que é a menor partícula da matéria, né? Então, nós aprendemos alguns fatores importantes que correspondem à mecânica quântica. Então, esse termo pode ser chamado tanto mecânica quântica ou física quântica. Então, você pode ver esses dois termos aí só são a mesma coisa. Então, o que é que a mecânica quântica vai estudar? Ela vai estudar os objetos menores, digamos assim. Então, eu vou utilizar uma linguagem que você possa entender de uma forma melhor. Então, vai estudar o quê? Vai estudar partícula, vai estudar os objetos, né? A matéria, aquela coisa miúda. Ou seja, eu estou utilizando esse termo miúdo para tentar facilitar a sua compreensão. Mas aqui, quando fala na sua intimidade, se refere que aquele objeto ali, ele é bastante pequeno, no qual a gente não pode enxergar a olho nu. Então, isso aqui é muito profundo. Então, é isso que a gente tenta passar aqui, a profundidade. Então, estuda, como você está vendo aqui no slide, estuda o comportamento de partículas, como o elétron, prótons e nêutrons. Interessante que cada conceito desse aqui, você pode se aprofundar nele, né? Então, você pode se aprofundar no que é elétron, por exemplo, os elétrons, eles são partículas subatômicas que orbitam o núcleo do átomo e possuem carga elétrica negativa. Então, isso aí é uma coisa até que você pode até anotar para você guardar na memória, que aí você já vai saber que o elétron ele possui carga elétrica
negativa, né? Então, era para ter colocado o átomo lá no início, né? Mas a gente aprende o que é o átomo, né? É a menor unidade, ou seja, é a unidade básica da matéria, ou seja, é a menor unidade ali da matéria. E o que é a matéria? Aí você pode se aprofundando. Ah, mas o que é a matéria, né? Então, a matéria a gente aprende que a matéria é tudo aquilo que ocupa, né, um lugar no espaço e possui massa. É claro que nem tudo que ocupa um lugar no espaço, se a gente for de forma mais profunda, vai possuir massa, né? Então, isso aqui é um outro, você pode se aprofundar, né? Por exemplo, tem a questão do fogo, do ar. Então, é por isso que o autor ele vai falar em onda, né? Porque ora pode ser onda, ora pode ser partícula. Isso aqui é muito profundo, pessoal. Isso aqui é muito profundo, né? Vamos lá para a próxima slide. E aí você vai saber o que é também, você pode se aprofundar na parte do que é prótons, né? Que são partículas subatômicas com carga elétrica positiva. Então, nós temos aqui, em primeiro momento, os elétrons, carga elétrica negativa, e os prótons, carga elétrica positiva. Perceba que você vai observar que eles vão estar no mesmo átomo, né? Eles vão estar ali, de certa forma, interligada. É por isso que no decorrer do livro, o professor vai falar da filosofia Yin Yang. Se não me engano, é Yin Yang. De um lado, representa a força negativa, né? Se for o lado feminino, e de um lado, e o Yang representa a força positiva, a força masculina. Então, perceba que precisa haver os dois lados, né? O positivo e o negativo. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Então, nós temos os prótons, carga elétrica positiva. E nós temos os nêutrons, né? Esses nêutrons aqui, se você for observar, o nome por si só já diz tudo. São partículas também que é sem carga elétrica, ou seja, não tem energia. Então, ele é neutro, ele não é nem positivo e nem negativo. Isso aqui é interessante, né? Que eles são encontrados no núcleo dos átomos, juntamente com os prótons. Então, interessante que isso aí, pessoal, né, os cientistas, né, eles precisam ter equipamentos que possam aí detectar, né, na sua profundidade, para verificar esses nêutrons, elétrons e prótons. Perceba que aqui nós temos uma representação, nêutrons, prótons, atração, repulsão, né? Então, esse aqui é o núcleo atômico e a força forte. Então, é como ele se representa aqui dentro do átomo. Então, o professor Hélio Couto, ele vai falar de uma coisa muito interessante, que é o seguinte, que nenhuma informação se perde jamais, pois permanece armazenada no mar de energia primordial, denominada vácuo quântico. Não sei se vocês já viram falar nesse conceito, pessoal, mas esse vácuo quântico, só para dar assim, um parecer, ele não se refere a um lugar onde não existe nada, né? Se você fosse aprofundar nesse assunto do vácuo quântico, é um lugar que ele tem, digamos assim, a energia que tem naquele lugar é pouca, né? Ou não é que é pouca, é porque é tão miúda, né? É algo que não pode ser mensurado, digamos assim, na sua intimidade, porque ainda é muito miúdo, né? Muito pequeno. Então, digamos assim, é por isso que tem pouca energia, é um lugar que tem pouca energia, mas ao mesmo tempo pode ter muita energia, né? Na forma de ondas escalares, podendo ser acessada e transferida diretamente para qualquer pessoa. Ou seja, nós podemos ter o acesso de forma ilimitada dessas informações daquilo que queremos, né? Então, é por isso que o professor Hélio Couto trabalha com a ressonância harmônica, onde você pode pedir a sua onda, né? Sua onda, só que aí tem todo o processo que você tem que fazer, né? O caminho das palestras, você tem que ler livros,
Esse livro aqui eu já li ele todo, estou já comentando sobre ele. E depois você pede a sua primeira onda. E aí você tem que fazer todo o processo de purificação, que é a cartase, né, que você vai limpar, né, toda a energia negativa para incorporar, né, energia positiva, né, fazendo o bem. Mas vamos adentrar aqui no vácuo quântico. Esse vácuo quântico, pessoal, ele é um conceito da física quântica, né? Que se refere ao estado de menor energia possível, né? Que eu estava falando, né? Não é um lugar que não quer dizer que lá não existe nada, né? Porque quando a gente vê essa palavra vácuo quântico, é um lugar, remete à ideia de um lugar totalmente vazio, né? E sem nada ali. É um vácuo quântico. Né? Mas aqui fala explicitamente, né? Que é um estado de menor energia de um sistema. Ele também é conhecido como vácuo físico, ou seja, né, é um lugar que não dá para mensurar a quantidade de energia, porque as partículas ali, elas ainda a tecnologia, digamos assim, a tecnologia humana, ela ainda não consegue, né, mensurar, detectar, porque a energia ela tem muita, como é que se diz, está numa partícula menor do que a própria partícula, digamos, está num estado muito que a tecnologia humana, digamos assim, entre aspas, não consegue ainda alcançar, né? Não consegue ainda ter esse processo de experiência, né? Experimentar, de observar, de mensurar, de detectar. Então, nós temos aqui também a parte, né? Que o autor fala, isso aqui é interessante demais. Se você for estudar isso aqui, você vai ficar, né, muito admirado, você vai ficar mesmo com a mente muito consciente, vai melhorar a sua consciência, vai melhorar o seu conhecimento e vai lhe trazer grandes reflexões. Então, ele fala o seguinte: toda partícula quântica, como prótons, nêutrons e elétrons, pode comportar-se, ora como partícula, olha, isso aqui é muito importante, preste atenção. Esses elétrons, prótons e nêutrons, eles podem se comportar de duas formas, ora como partícula, ora como onda. Por isso, para que isso aconteça, basta que não saibamos determinar sua natureza. Então, é por isso que, por exemplo, eu já vi muitos físicos comentando, inclusive em alguns podcasts, que não tem como saber, por exemplo, onde é que está o elétron exatamente. Não tem como você saber onde é que está. Existe uma probabilidade, né? Existe ali uma probabilidade. Mas saber onde é que ele está exatamente, determinar ele ali, classificar, saber onde é que ele está aqui, está ali, não tem como, né? Porque ora ele pode estar em movimento, como onda, né? Ora ele pode ser considerado uma partícula. E é por isso que o professor Hélio Couto, ele fala na página, e é por isso que eu ainda não tinha entendido. Agora, quando eu fui me aprofundar nessa parte aqui, que ora ele pode ser uma onda, é por isso que eu fui entender quando o professor Hélio Couto fala na página 39, que ele afirma que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Então, é por isso que existe a teoria lá da dupla fenda, né? Que uma partícula ela pode passar na dupla fenda ao mesmo tempo. Uma mesma partícula, né? Digamos assim, ela passa na dupla fenda ao mesmo tempo. Porque ou ela pode passar através de onda ou através da própria partícula. Isso é muito interessante. Mas existe os prós, existe os contras, né? Eu já vi no canal do Sérgio Sacani, se eu não me engano, uma moça, né? Ela estava falando sobre isso, né? Meio que ela, pelo que eu percebi, ela meio que discordou, né? A questão que ela disse que o observador, ele não altera, né? O, a reação ali, o objeto que está sendo observado, né? Ou seja, ele não muda, ele não altera, né? Ou seja, é uma coisa para a gente discutir mais na frente. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso e aí a gente vai expandindo essa explicação.
Deixa eu ver se eu tinha notado, não, só até isso. Então, pessoal, o conteúdo era esse, né? Bom, uma coisa eu posso deixar aqui uma grande reflexão. Depois que eu estudei um pouco sobre isso, né? Eu particularmente fiquei admirado com esse conhecimento, inclusive até mesmo eu passei a ter mais, digamos assim, de certa forma, um certo cuidado, né? Principalmente na questão de limpeza, né? Também, porque às vezes a gente ignora as pequenas partículas, né? As pequenas sujeiras. Então, eu já era uma pessoa que já era organizado com limpeza, essas coisas assim. Sei que vocês podem até achar que não tem nada a ver, cara, mas quando você perceber, por exemplo, você usa um ventilador aí, que está cheio de poeira, cheio de coisa velha lá, que você não limpa, e quando você estuda isso aqui, porque tudo isso, toda essa poeira, né, aí você também vai entender como é que a gente adoece. É por isso que, cara, esse livro aqui ele é completo, né? É por isso que ele fala que quem entende isso aqui resolve muita coisa. Ele fala que quem entende a mecânica quântica consegue resolver muita coisa. Porque observa bem, como é que a gente pega a gripe, por exemplo? Cara, é através de uma minúscula, né? Vírus, né? É um vírus, é uma bactéria minúscula, minúscula mesmo, uma coisa miúda, que você não enxerga, que você não vê. Então, cara, se a gente estudar sobre isso, entender, a gente vai melhorar muito, né? A gente vai avançar muito, avançar muito. Pessoal, meu muito obrigado por quem ficou até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. E nos próximos vídeos a gente vai continuar trazendo mais conteúdo sobre isso, sobre esse assunto. A gente vai falar por partes, né? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.